E aí galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Só peço para quem não for inscrito já se inscreve e deixa aquele gostei maroto que com esse apoio, que consigo trazer o melhor que está tendo quando o assunto é história top. Dado o recado, vamos para o vídeo. Uma grande nave espacial estava flutuando na galáxia. As pessoas estavam com medo de morrer e pediam por ajuda. Suas mãos ensanguentadas batiam nas janelas enquanto um som alto e crocante era ouvido. O sangue delas manchava os arredores, e um rosnado de um monstro ecoava por toda a nave. As pessoas continuavam pedindo ajuda. Uma criatura escura, parecida com uma mancha, com membros semelhantes a cipós, desfilava pela nave. Seus membros negros secretavam um líquido preto, cobrindo toda a área. Essa criatura continuava a liberar o fluido até que alguém pisou em uma parte dela. A pessoa usava um capacete com uma viseira de vidro no rosto. Vários homens armados entraram na nave, e foi comunicado a todas as unidades para se reunirem na cabine do capitão. O anúncio continuava, mas um dos homens armados decidiu encerrar a chamada e zombou do capitão. Seu colega perguntou se eles não iriam ao local indicado. Esse homem, identificado como 01, respondeu que não precisavam seguir as ordens de alguém que só se preocupava em salvar a si mesmo, pois ele queria seguir o plano. Ele ordenou aos seus colegas que salvassem o máximo de pessoas possível, e todos seguiram suas ordens. Um deles notou algo e ouviu alguém pedindo ajuda, com a voz implorando por socorro. Eles seguiram a voz, mas mantiveram a cautela. O que viram os surpreendeu, era uma montanha de cadáveres. Um soldado resmungou, mas Aaron lembrou a todos para ficarem alertas. Um deles decidiu ficar de guarda enquanto os outros saíam para encontrar sobreviventes o mais rápido possível. Um soldado se virou na direção de onde ouviu alguém perguntando se eles estavam ali. Um homem, enterrado sob os cadáveres, implorava para que o ajudassem a sair. O soldado agiu imediatamente, mas o que viu foi chocante. Quem pedia ajuda era, na verdade, um monstro que o atraíra movendo a mão de um cadáver. O soldado gritou que havia um monstro, mas a mão da criatura agarrou o capacete do soldado e começou a devorá-lo. Outro soldado observou tudo enquanto acontecia. O monstro era negro, com uma cabeça em formato de lula e vários membros. 2 de seus membros seguravam o soldado enquanto o sangue escorria de sua boca, e ele deu uma mordida, revelando os órgãos internos do soldado em seu abdômen. O monstro sorriu para eles, e eles dispararam contra a criatura sem parar. O monstro se arranhou com suas garras, revelando um fluido verde que saía de seu corpo, e em seguida lançou esse líquido no ar para que caísse sobre os soldados. Quando o líquido atingiu os trajes dos soldados, ele os corroeu, queimando suas peles, pois o monstro tinha sangue ácido. Um dos soldados correu em direção aos outros, lembrando-os de manter a calma, pois logo injetariam um medicamento, mas alguém atirou nele pelas costas. Ele caiu no chão e continuou a ser alvejado. Em seguida, ouviu alguém dizer que o tratamento de emergência estava completo e foi aconselhado a ir imediatamente à sala médica. O homem gemeu, com os olhos vidrados, e isso aconteceu porque ele agora assistia ao seu colega ser devorado pelo monstro, o que reacendeu sua determinação. Ele segurava uma bomba na mão, mas a deixou cair quando o monstro agarrou sua mão. A criatura balançou a mão na direção dele, com uma massa rosada pendurada em sua cauda, e a deixou cair ao lado do rosto do soldado. A massa saltou para seu rosto e o devorou, começando a derreter sua pele. Ele tentou se mover, mas foi imobilizado pelo monstro logo em seguida. A massa rosada pulava de um lado para o outro como uma criança, até voltar para o ombro do monstro e soltar um arroto alto. O monstro se dirigiu à saída, deixando para trás um crânio ainda fumegante. Ele percebeu algo, a porta estava fechada. Usou um braço de um cadáver para tentar obter acesso pelo sistema, mas a mão não estava autorizada, então o acesso foi negado. O monstro ficou confuso. A massa rosada retirou um item semelhante a uma bomba que o soldado segurava anteriormente. O monstro segurou o item, que caiu, quicou e, em seguida, explodiu. O monstro passou pela porta recentemente destruída e soltou um mugido alto. 2 homens gritaram ao vê-lo, e o monstro avançou em direção a eles, focando sua primeira presa. O homem, com os olhos marejados, viu os dentes do monstro se aproximando. O monstro sabia que era uma criatura alienígena monstruosa e devorou o homem. Essa criatura alienígena hostil entende como viver, se alimentar, crescer, sobreviver e evoluir. Agora, vamos voltar no tempo, para quando tudo começou, no meio do vasto universo, no compartimento de carga de uma fria nave metálica. Esta criatura se tornou uma espécie alienígena hostil em um jogo de sobrevivência de ficção científica, chamado Space Survival. É um RPG em que se escolhe uma das várias espécies que existem no espaço sideral para sobreviver, explorar e evoluir. Às vezes, pode-se se tornar um gremlin metálico destruindo naves humanas ou um monstro mutante massacrando inimigos no solo, ou até liderar um grupo com inteligência coletiva e atacar outros planetas.
Este jogador já havia experimentado todos os monstros espaciais que poderiam aparecer em pesadelos, mas ele tinha uma espécie favorita, o agressivo Space Morph não identificado, também conhecido como o ASM. Ele o chama de Morph. A motivação por trás dessa escolha se baseia em uma criatura que aparece em um filme de alienígenas, sendo uma raça que se fortalece continuamente com as informações genéticas das vítimas. Pode parecer a mais poderosa de todas, mas devido à sua dificuldade de sobrevivência e à falta de habilidade para se comunicar e cooperar com outras espécies, é considerada uma das piores espécies minoritárias do jogo. O motivo pelo qual essa espécie, mesmo sendo uma das piores, se tornou sua favorita é simples: ela evolui de acordo com suas escolhas e força de vontade, tornando-se mais forte dessa forma, e é por isso que o jogador é atraído por ela. A janela do sistema mostrava os detalhes do ASM. Seu status era de larva e seu único objetivo era a sobrevivência. Sua característica principal era seu super sentido. O ASM olhava para a tela, tinha garras de caranguejo. A decisão do jogador ao escolher esse personagem foi influenciada pelo filme de alienígenas que ele gostava. O monstro tinha o corpo de um escorpião, mas sua cabeça era arredondada. Ele decidiu não pensar mais nisso, mas começou a sentir seu corpo coçar. Não esperava que a muda de pele fosse um processo tão desconfortável. Decidiu procurar algo para comer e rastejou pelo local, que parecia ser um armazém. Ele notou o design, que o fez pensar que o lugar pertencia a Meak Cobb ou Star Union. Ele sabia que seria morto se fosse pego. Usou seu super sentido, o que lhe permitiu ver o interior dos contêineres e ter uma visão completa da área ao seu redor graças a essa habilidade. Com isso, ele finalmente encontrou o que precisava. Ele subiu em cima de um contêiner verde, que exigia um código de acesso para ser aberto. Ele tentou 1, 2, 3, 4, e funcionou. O contêiner se abriu e revelou pacotes. O monstro rasgou as embalagens e começou a mastigar o chocolate. Parecia que estava mastigando borracha, mas era o suficiente para obter os nutrientes de que precisava. De repente, uma barata passou por ali, e ele se surpreendeu. Imediatamente, ele a perfurou com sua cauda. A barata ficou imóvel, e o monstro a comeu. A janela do sistema informou que o efeito de predação estava ativo, e ele adquiriu com sucesso a essência do gene de asas. Foi perguntado a ele se queria aplicar as asas. O monstro se sentiu sortudo por ter conseguido a essência do gene tão rapidamente. As essências genéticas são um componente-chave para a operação dos amorfos. Quanto mais informações genéticas ele adquire, mais forte pode se tornar. Ele gostou das asas que conseguiu, então escolheu sim para aceitá-las. Elas começaram a se formar lentamente em suas costas, e suas asas de barata apareceram por completo. Estava satisfeito, mas não tinha ideia de como movê-las, já que estavam em suas costas. Ele tentou mover o músculo trapézio e, eventualmente, conseguiu. Ele bateu as asas até sair do chão e, em seguida, continuou a devorar as barras de chocolate. Ele percebeu que estava queimando mais calorias do que pensava. Ele viu várias baratas e as observou, esperando aprender a usar suas asas de forma adequada. Finalmente, escolheu seu primeiro alvo. Ele perfurou uma barata e a devorou. Já tinha 20 baratas no total, mas isso não era suficiente. Ele mastigou outra barata, comentando que tinha gosto de frango. Agora, ele ganhou outra característica, a carapaça de quitina, que aumenta a defesa dependendo do nível de crescimento. É uma boa habilidade, mas levará tempo para se desenvolver. Ele precisa garantir características de vitalidade forte, mas não é tão simples quanto parece. Vitalidade forte é uma característica que retarda o envelhecimento ao reduzir o consumo de energia. É uma característica comum de insetos passivos ou de tipos vegetais, e reduz bastante a necessidade de se preocupar com comida. Com isso, o monstro concluiu que só precisava capturar mais baratas para sobreviver. Ele saltou para cima do container para mudar de posição. Saltou bem alto e voou enquanto observava as outras baratas. Aproximou-se lentamente de uma delas e a agarrou com sua garra de caranguejo. Deu uma grande mordida na barata, mas, enquanto fazia isso, a outra barata fugiu. Ele não queria perdê-la. Não conseguiu controlar sua velocidade e acabou se chocando. Foi um pouco doloroso, mas não o fez parar de perseguir a barata. Sua cauda se estendeu até um canto para tentar capturá-la, e ele conseguiu perfurá-la. A barata se debatia, mesmo já estando a caminho da sua boca. Mastigar a barata fazia um barulho alto de trituração. A janela do sistema informou que a predação estava ativa e que ele havia adquirido com sucesso a essência do gene de força vital resistente. Ele obteve a vitalidade forte das propriedades biológicas da barata. Foi perguntado a ele se queria aplicar a vitalidade forte, e ele confirmou com um toque em sim. Seus membros incharam, e sua pele ficou mais firme. Ele ficou satisfeito com o resultado, então olhou ao redor. O dono daquela nave espacial, a humanidade, é seu inimigo.
Sentindo as vibrações passando pelas paredes e o som de passos distantes, ele percebeu que não restava muito tempo para evitar um futuro sombrio. Ele precisava superar o estágio de larva o mais rápido possível. Para isso, ele precisaria expandir seu campo de atuação para além do compartimento de carga. Era apenas o começo, e era hora de se libertar do compartimento de carga em que entrou pela primeira vez. Ele ponderou sobre para onde ir em seguida e decidiu seu próximo destino, então partiu. Parou em frente à câmara de resfriamento ao lado do reator. Era uma instalação importante, então não haveria muitas pessoas visitando o local e ninguém perceberia o que acontecia bem debaixo de seus narizes. Outra opção que o monstro tinha era quebrar a câmara de resfriamento e fugir. Ele espiou pela grade de ventilação e estava prestes a mergulhar quando ouviu algo. O ventilador começou a girar. Ir contra o vento foi intenso. Ele desparafusou o parafuso para remover a tampa do ventilador e, eventualmente, conseguiu removê-la. As lâminas continuavam girando. O monstro sabia que, se danificasse a ventilação, a inteligência artificial reportaria aos humanos. Então, ele decidiu passar pelas lâminas no momento certo. Ele confiou no poder do amorfo, e seus sentidos ajudaram a determinar que havia óxido de ferro e pó de metal fino misturados no ar. Além disso, as juntas das lâminas giratórias estavam tão desgastadas que ele acreditava que a lâmina diminuiria a velocidade em certo ponto. Seu cérebro processou todas as informações e indicou o momento certo para pular. Viu a oportunidade e foi em frente. Sua cauda foi atingida pela lâmina, mas ele avançou rapidamente e respirou aliviado por ter sobrevivido. Enquanto rastejava pelo duto, pensava no que viria a seguir e, no caminho, viu uma aranha e a comeu. Ele finalmente chegou ao final do duto e ouviu uma pessoa perguntando sobre o resultado do experimento no número 026. A pessoa que estava com ele respondeu que foi mais uma falha. O outro reclamou que o chefe iria gritar com ele de novo. Um homem respondeu que não havia nada que eles pudessem fazer, já que o sujeito de teste era da Terra e o capitão a favorecia. O monstro ficou surpreso ao ver que se tratava de um laboratório, já que ele achava que era apenas uma nave espacial comum. Ele discerniu que aquelas pessoas pareciam ser da Meak-Cob. Meak-Cob é um grupo humano próspero ao redor do Sistema Solar. Simplificando, são uma raça baseada no modelo dos humanos da Terra, mas, em vez de governo, grandes corporações dominam o país, e a maioria dos habitantes são materialistas extremos. A maioria das raças humanas no jogo são neutras, mas entre elas, a Meak-Cob é mais vilanesca. Meak-Cob é a única espécie que transforma humanos normais em escravos. Eles são seres terríveis nos jogos, e ainda piores na vida real. O monstro saiu voando do duto e observou ao redor. Seu caminho dependia do tipo de nave experimental em que ele estava, então usou seus sentidos para descobrir mais sobre o local. Se fosse um centro de pesquisa de mutantes Hulk, com soldados mutantes especializados em combate terrestre, o monstro poderia obter um corpo forte e habilidades de combate. Se fosse um lugar onde experimentavam superpoderes de cultos, como um elfo espacial, então ele poderia obter poderes psíquicos poderosos. Pessoalmente, ele desejava que fosse de cultos, mas duvidava que conseguiria poderes psíquicos em um estágio tão inicial. Então, ouviu alguém pedindo ajuda. Ele espiou à distância. Havia uma criatura redonda e rosa dentro da cápsula que expressava o quanto estava sofrendo. Essa criatura era chamada de ameba bolha, e sua característica era a economia de oxigênio, uma habilidade inútil para um amorfo. Esse amorfo decidiu usar seu super sentido para procurar pistas e então percebeu a eletricidade. Ele se perguntou se era disso que os pesquisadores estavam falando antes. Por causa de seu super sentido, o amorfo descobriu que o experimento seria encerrado se ele apertasse o botão amarelo, o que desligaria a máquina, e a ameba bolha agradeceu a ele. A criatura amorfa desejou uma boa vida à ameba bolha. O amorfo percebeu que um humano havia acabado de entrar e rapidamente fugiu, pousando em um armário no alto. A porta da sala se abriu, e uma mulher entrou. Ela perguntou ao homem atrás dela quando veria o progresso do experimento número 26. O homem pediu mais tempo. A mulher lançou um olhar severo para ele e disse que precisava de resultados para relatar à empresa antes que eles chegassem. Ela disse ao homem que, sem desempenho, a empresa poderia reconsiderar o emprego dele. O homem implorou para a mulher. O Sr. Vei, o pesquisador sênior, tremia e suava profusamente enquanto ela o chamava. A mulher disse ao Sr. Vei que tinha altas expectativas dele. Ela informou ao Sr. Vei que, se ele conseguisse obter a aptidão do experimento número 26, sua promoção a pesquisador-chefe não seria um problema. O Sr. Vei perguntou se ela estava dizendo a verdade. Ela respondeu que sim e disse que, se tudo corresse bem, eles poderiam estar em linha com Marte. Ela acrescentou que Marte estava muito interessado no projeto deles. O Sr. Vei perguntou à mulher o que ela achava de administrar o Sonum, a droga de despertar feita pela Star Union, algo que eles ainda não haviam testado. A mulher comentou que já tinham tentado tudo semelhante a isso por componente, tudo, menos o ônio. Ela concordou com o Sr. Vei e instruiu que o medicamento fosse administrado imediatamente.
O Sr. Vei ficou um pouco hesitante, pois, se o agente neutralizante não fosse absorvido, poderia se tornar um problema de sustentação de vida. A mulher exigiu resultados imediatos. O Sr. Vei entendeu, mas, quando ia apresentar suas razões, ela o interrompeu dizendo que ele deveria entender a seriedade da situação. O homem não pôde fazer nada além de começar a trabalhar imediatamente. Ele começou a administrar 0,0 mg e foi aumentando lentamente a dosagem para 0,03 mg e depois 0,05 mg. A ameba bolha começou a reagir. Quando o Sr. V estava prestes a administrar 0,07 mg, a mulher mandou ele parar. Ela ordenou que aumentasse a quantidade ao máximo. O Sr. V hesitou, mas a mulher apertou o botão em vez disso. Todos os fluidos correram para a ameba bolha, que expressava o quanto aquilo era doloroso e pedia ajuda, mas a mulher estava se divertindo. O amorfo só podia observar a uma distância segura. Pouco tempo depois, as coisas se acalmaram, e a mulher achou o resultado interessante e pediu por mais. Experimentos seriam realizados até o número 26. O Sr. V perguntou se isso daria certo, e a mulher respondeu que sim, instruindo-o a informá-la se houvesse algum progresso notável. Quando estava prestes a sair, ela notou algo, mas ao olhar para o armário, não havia nada lá. Ela decidiu continuar saindo da sala. O amorfo se perguntou se a ameba bolha havia falado com ele antes, pedindo ajuda, o que o deixou desconfortável. Ele tomou uma decisão, planejava matar a mulher nos próximos dias. A máquina tinha vários canos conectados a ela, todos levando a um buraco no centro. O monstro amorfo continuava mastigando e depois cuspiu um líquido verde. Suas preparações estavam completas. Ele usou seus supersentidos. O navio parecia uma extensão de seu corpo. Ele espalhou o fluido verde pela área para que, ao usar seus supersentidos, conseguisse coletar muitos dados, como onde e o que os inimigos estavam fazendo e com quem estavam conversando. Após 4 dias como amorfo, seu ninho estava completo. Depois de terminar o ninho, ele ia e voltava para o ninho e o compartimento de carga para comer baratas e aranhas. Nesse meio tempo, ele também espionava seu alvo e coletava informações. Ele percebeu que a mulher saía sempre no mesmo horário de costume. A mulher era Kizaragi Eugene, a chefe pesquisadora do navio. O navio podia ser fraco, mas ela era a pessoa mais importante a bordo e uma ameaça à sobrevivência do amorfo. 2 dias atrás, um espécime experimental escapou, e enquanto todos os outros pesquisadores estavam em pânico, ela desenvolveu um dispositivo de rastreamento exclusivo em apenas 2 horas e conseguiu capturar o experimento. Se o espécime estivesse nos dutos, ela teria capturado o amorfo também, por isso ele sabia que precisava eliminá-lo o quanto antes. O amorfo espiou pelo duto. Kizaragi olhou na direção dele, mas não havia nada lá, embora ela sentisse que estava sendo observada de novo. Um soldado perguntou se havia algum problema, e ela respondeu que não era nada, então seguiram em frente. Enquanto isso, o amorfo estava apavorado, pois tinha sido por pouco. O amorfo comentou que Kizaragi tinha uma percepção incrível para um ser humano, quase como se tivesse algum poder psíquico ou algo assim. O poder psíquico era uma característica única de alguns cultos, algo como telecinesia, telepatia e controle mental. Era como um superpoder, mas às vezes, muito raramente, alguns seres humanos nasciam com potencial para poderes psíquicos. O amorfo notou como Kizaragi era habilidosa, inteligente, sensível e sempre estava acompanhada de homens armados. Ele se perguntou como deveria abordá-la. De repente, uma janela do sistema apareceu e mostrou uma nova habilidade, veneno paralisante. Era característica perfeita para o amorfo, que tinha um corpo tão fraco. Seu veneno estava em sua cauda, e uma única gota era suficiente para subjugar um adulto. Durava apenas 5 minutos, mas isso era o suficiente para ele. No entanto, o amorfo sabia que só poderia usar isso nela quando ela estivesse sozinha, mas, infelizmente, ela sempre estava com soldados. O amorfo percebeu que pensar sobre isso não estava ajudando em nada. Ele decidiu sair um pouco para tomar um ar. Ele desceu pelo duto de ventilação e, de um canto, espiou lentamente. A ameba bolha o cumprimentou, e o amorfo respondeu que parecia que a ameba bolha estava melhor. Ele trouxe um pouco de comida para ela e deixou em uma caixa, que foi direto para os tubos conectados à ameba bolha. A ameba bolha ficou encantada com o quão boa era a comida. A ameba bolha não tem nenhuma outra habilidade no jogo, mas o amorfo não tinha certeza se isso se aplicava apenas à ameba bolha à sua frente ou se poderia ser de um tipo diferente. O amorfo se lembrou de que a mulher tinha um gato. Refletindo sobre isso, o amorfo percebeu que Kizaragi tinha um forte apego ao animal, o que o fez se perguntar se poderia encontrar alguma fraqueza nela caso o gato morresse. O gato não tinha guarda-costas como Kizaragi e geralmente ficava sozinho no quarto até que sua dona o chamasse. O amorfo decidiu usar o gato para atrair sua dona. O gato balançava o rabo e se espreguiçava, enquanto o amorfo observava através do duto. Ele comentou que era um gato muito mimado. Esse gato se chamava Kaysar.
O Amorfo viu o gato rolando na cama. Era muito gordo porque estava sendo alimentado com muita comida boa, o que provava que Kizaragi não era uma pessoa comum. O gato parecia fácil de matar, mas o Amorfo sabia que não podia fazer isso ali. A entrada da ventilação parecia normal do lado de fora, mas olhando de dentro com seu super sentido, havia muitos feixes de laser por toda a parte. Um único movimento e a inteligência artificial acionara o alarme. O Amorfo bateu sua cauda, irritado por ter atingido o limite do que poderia fazer. O gato ouviu os ruídos da cauda e abriu os olhos, correndo em direção ao duto. Ele arranhou a ventilação e acionou um alarme. Os soldados entraram rapidamente, então, viram o gato arranhando o duto. Ficaram desapontados, pois era o gato novamente. Um soldado comentou que deveria apenas matar o gato. Enquanto isso, o Amorfo lutava para se esconder e se arrependeu de ter atraído o gato com sua cauda. Então, ele teve uma ideia, combinou os dados que tinha sobre um gato entediado, a situação de estimulação e a reação dos guardas. O Amorfo sorriu, pois agora sabia como lidar com a situação. O gato rolava na cama e abriu os olhos ao ouvir ruídos vindos do duto. Ele se aproximou e viu uma barata. Seus olhos brilharam imediatamente, e ele colocou as patas na ventilação. Para sua surpresa, a tampa do duto foi empurrada para fora. O gato imediatamente entrou no duto, acionando o alarme. Os soldados decidiram não verificar, já que foi apenas causado pelo gato. Pensaram que ele não teria para onde fugir, já que estavam de guarda na porta. Mas o gato perseguiu a barata até chegar ao fim do duto. Suas orelhas se ergueram ao ver a saída, e ele estava prestes a descer pelo duto, concentrado na barata à sua frente. Foi quando o Amorfo saltou por trás dele e atingiu suas costas com a cauda. O gato sentiu uma dor imensa e se contorceu. Furioso, parecia que o gato estava sufocando enquanto o Amorfo o devorava. O som de ossos quebrando ecoou alto, e ele mastigou feliz, já que a comida estava boa. Apenas um aviso para as pessoas como eu que amam gatos, sei que odiamos ver isso, mas é apenas ficção. Prestem uma homenagem ao Kaiser na seção de comentários abaixo. Voltando ao resumo, Kizaragi entrou apressada na sala, surpreendendo os pesquisadores. Ela foi diretamente até o homem sentado e chamou a atenção do capitão, perguntando quando veria Kaiser. O capitão pediu que ela aguardasse, mas ela ficou furiosa, pois já se haviam passado 2 horas. Ela sabia que Kaiser era rigoroso com seus horários de refeição e ainda não tinha retornado, o que a fez ter certeza de que algo havia acontecido com o gato. O capitão lembrou que eles estavam em um navio e insistiu que, a menos que o gato tivesse encontrado uma maneira de escapar do navio, ele estaria em algum lugar ali. Kizaragi exigiu que o gato fosse trazido para ela imediatamente. O capitão, de maneira calma, disse que as boas notícias chegariam se ela apenas esperasse. Por dentro, ele se perguntava por que o gato era tão importante, rangendo os dentes enquanto tentava conter suas emoções. Se ao menos Kizaragi não fosse uma nobre da capital, ele já a teria trancado. Kizaragi perguntou onde estavam os guardas, e o capitão respondeu que eles estavam detidos. Para surpresa dele, Kizaragi exigiu que os guardas fossem executados. Ela o lembrou de que, sendo capitão, ele tinha o direito de fazer isso. O capitão explicou que, se ele executasse alguém por uma coisa dessas, os guardas ficariam abalados. Kizaragi se irritou com a postura indiferente do capitão e pediu que ele reconsiderasse suas palavras. Ele então explicou que uma ordem dessas só deveria ser dada após uma busca minuciosa. Os soldados também estavam ficando irritados. Kizaragi lembrou ao capitão que a situação ocorreu porque os soldados não fizeram seus trabalhos direito. O capitão, intimidado por ela, admitiu que estava plenamente ciente e prometeu disciplinar os soldados novamente. Kizaragi não ficou satisfeita, mas tentou manter a calma. Ela se afastou e disse ao capitão que voltaria em 2 horas, mas se o gato não fosse encontrado até lá, ela ameaçou que ele deveria renunciar ao seu posto. Furiosa, ela saiu dali. O capitão bateu com força na mesa para expressar sua raiva, pensando onde diabos estava o gato. Enquanto isso, o Amorfo observava tudo do duto acima, pensando que o gato não poderia ser encontrado em lugar algum, exceto em sua barriga. Agora, ele tinha uma nova característica chamada instinto selvagem, mas não fazia ideia do que isso significava. Havia um sistema de convergência de características que combinava habilidades relacionadas em uma só, tornando-as mais poderosas. O jogador já havia usado esse sistema tantas vezes que conhecia todas as combinações de core salteado, mas ficou perplexo ao ver a nova caixa de notificação enquanto se banqueteava com seu almoço de gato. Era uma característica que nem mesmo um fanático pelo jogo como ele tinha visto antes. A janela do sistema mostrava que a característica Instinto Selvagem havia sido aplicada e se fundido com as propriedades sensoriais avançadas que ele já possuía. O Instinto Selvagem e o Super Senso se fundiram, evoluindo para uma nova característica sensorial predatória. Agora, o Amorfo conseguia detectar ameaças com antecedência. Ele sentiu uma nova sensação sendo ativada.
Porque disse que sentiu o perigo, mas o poder do super sentido só havia se tornado mais forte do que antes, não criando um efeito intelectual como ele esperava. Provavelmente, era uma habilidade passiva que ocorria automaticamente, mas não havia sido ativada porque o perigo ainda não tinha realmente aparecido. O Amorfo decidiu voltar sua atenção para Kisaragi. Ele estava certo de que Kisaragi não estava em seu estado normal. Kisaragi bateu com força na mesa, furiosa com o tempo que estava levando até a estabilização. O Amorfo a observava e, como ele esperava, Kisaragi só agia de forma humana em relação ao que mais importava para ela. Pessoas como ela perdem a cabeça quando são privadas de algo que lhes pertence. O Amorfo estava satisfeito por ter alcançado seu segundo objetivo, que era separar Kisaragi de seus soldados. Um grande abismo surgiu entre eles por causa do incidente com o gato desaparecido. Os guardas nunca se importaram com o gato desde o início. O gato recebia as melhores refeições, que os soldados só poderiam sonhar em ter. Qualquer pessoa normal ficaria irritada com isso. Eles estavam com raiva por causa da hierarquia. Kisaragi era nobre de mais alta patente na capital de Meakkob. Para os soldados, que eram obrigados a aceitar absurdos, protestar contra ela diretamente era um risco, e o gato acabou sendo o bode expiatório para sua raiva. Em outras palavras, o gato funcionava como um tipo de escudo. O Amorfo pensou no que aconteceria se o gato desaparecesse, e os soldados tivessem trabalhado tanto para procurar algo que odiavam tanto. Ele se perguntou se os soldados ainda estariam dispostos a se sacrificar para protegê-la como antes. Além disso, Kisaragi não poderia mais confiar nos soldados. O desaparecimento de seu precioso gato foi causado pela negligência dos guardas. O Amorfo esboçou um sorriso diabólico, cheio de gratidão pelo gato. Chegou a hora de ele tomar os inteiros genéticos de Kisaragi. Kisaragi parecia exausta, com sua raiva cada vez mais evidente. Ela andava rapidamente e pressionava vários botões com agressividade, eletrocutando um espécime na cápsula. Quase todos os espécimes foram eletrocutados. Kisaragi reclamava que todos eram inúteis. Então, ela notou algo e foi até a bolha ameba. Ela disse que aquilo também era uma das coisas inúteis, mas então um pensamento lhe ocorreu, e ela sorriu. Pressionou um botão, e todo o fluido viajou pelos tubos. A bolha ameba expressava o quanto estava dolorida, pedindo ajuda constantemente. Depois de algum tempo, Kisaragi apertou um botão verde e se virou, deixando a bolha ameba continuar recebendo fluido. Isso enfureceu o Amorfo. Ele ficou surpreso quando a bolha ameba disse que estava feliz em vê-lo e acenou para ele. O Amorfo a observou e rapidamente voltou para o duto. Em sua mente, não precisava de palavras com a bolha ameba, pois ele planejava dar a ela algo que precisava mais do que apenas algumas palavras: vingança. Kisaragi informou ao capitão que o prazo de 2 horas havia terminado e pediu pelos resultados. O capitão respondeu que a busca estava em andamento e pediu para que ela aguardasse um pouco mais. A raiva de Kisaragi fez com que ela chamasse o capitão pelo nome, Jung. Samuel, ela perguntou se ele estava desafiando a vontade de uma nobre capital. Ele a lembrou de que era o capitão dos navios, então ela deveria medir suas palavras. Ela gritou e o ameaçou, dizendo que poderia fazer com que ele perdesse sua posição como capitão. O capitão respondeu que não toleraria arrogância, mesmo que ela fosse uma nobre capital. Disse a ela que tinha o direito de detê-la. Ela riu da ideia. O capitão explicou que era seu direito deter qualquer pessoa que trouxesse distração para a ordem no navio. A mulher gritou alto com ele. O Amorfo apreciava a situação, pois mostrava que o capitão e Kisaragi já tinham um conflito antes mesmo dele começar a observá-los. Kisaragi saiu, furiosa. Ela se dirigiu ao banheiro, mas parou em frente à porta. Avisou aos guardas que precisava usar o banheiro. Ela foi, e um dos guardas informou ao colega que também precisava ir. O Amorfo percebeu que essa era sua chance. Normalmente, um dos guardas deveria ter seguido Kisaragi até o banheiro, mas parecia que estavam cansados de suas crises de histeria, e um dos guardas também precisava resolver suas necessidades. Em outras palavras, Kisaragi estava completamente sozinha no banheiro, e não havia um sistema de segurança lá que interferisse nos movimentos do Amorfo. Era a melhor situação para uma emboscada. O Amorfo espiou pela tela do duto de ventilação. Kisaragi estava na frente do espelho. Ele decidiu não perder essa oportunidade. A tampa do duto foi removida enquanto Kisaragi lavava o rosto. O Amorfo rastejou pela parede atrás dela, nervoso. Ele hesitou, mas lentamente subiu até o teto. O rosto de Kisaragi estava pingando água, e ela soltou um suspiro. Enquanto isso, o Amorfo se movia rapidamente. Kisaragi imediatamente se assustou. Ela olhou para trás e viu que a criatura estava mirando seu pescoço. Ela se virou para enfrentá-lo, fazendo com que o golpe errasse. Quando o Amorfo atingiu a parede, ele voltou a atacar. O pescoço de Kisaragi foi atingido. Ela sentiu uma dor intensa, com as veias inchando e espuma se formando em sua boca.
Ela caiu de joelhos e deixou cair um líquido que gotejava. Ela tremia ao ver aquilo, mas não conseguia se mover. O Amorfo salivava, se perguntando o que passava pela mente de Kisaragi naquele momento. Uma de suas teorias era que ela estava com medo de ver uma espécie alienígena à sua frente. Também pensou que ela poderia estar sentindo raiva da situação em que se encontrava, ou talvez medo da morte. Bom, isso não importava, pois Kisaragi iria morrer. O Amorfo a engoliu começando pela cabeça, emitindo um som alto de mastigação. Ele sentiu o sangue humano fluindo para seu corpo. No momento em que as informações genéticas que estavam no sangue dela chegaram ao seu cérebro, ele sentiu que uma das peças que poderiam desbloquear seu potencial havia se encaixado. Uma janela do sistema apareceu, indicando que ele evoluiria de filhote para jovem e perguntando se queria prosseguir. Era o momento que ele tanto esperava, e ele tocou em sim. De repente, ele teve uma visão de um guarda entrando e atirando nele, o que causaria sua morte. Ele ficou horrorizado. O Amorfo sentiu um arrepio percorrer seu corpo, e suas antenas vibraram. Ele se perguntou se aquilo era a sensação de predador. De acordo com seus sentidos de predador, um guarda entraria em breve. Ele considerou se deveria fugir, mas não tinha tempo. Se esgueirou rapidamente e decidiu lidar com eles ali mesmo. O guarda entrou e imediatamente notou algo no chão. Ele ficou horrorizado com o que viu, o corpo de Kisaragi. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, o Amorfo atacou por trás. Ele sentiu algo em suas costas, mas não teve tempo de reagir, pois o Amorfo moveu sua cauda em direção ao seu crânio e o perfurou. O soldado caiu no chão e o Amorfo fugiu rapidamente, pois o colega do soldado poderia aparecer a qualquer momento. O Amorfo também considerou que eles poderiam ter algum tipo de dispositivo de rastreamento que ele desconhecia, então decidiu fazer um caminho circular de volta ao seu ninho. Ele se moveu rapidamente, já no ninho, usou seu super sentido, checou todos os parâmetros e iniciou o processo de evolução. O processo começou, e o Amorfo estremeceu enquanto um líquido escorria de suas garras de caranguejo. Eventualmente, todo seu corpo se derreteu, cobrindo até seu rosto, e uma nova carapaça grande surgiu. Ele estava mais robusto dessa vez e achou a experiência interessante, se perguntando se era semelhante a ser um feto. Ele podia sentir que estava realmente evoluindo para um ser diferente, enquanto Muko o reconfigurava em algo estranho. Ele queria ver a si mesmo, mas era impossível, pois perdeu todo o controle do corpo no momento em que se transformou em um casulo. Ele fez tudo o que podia e agora só precisava esperar. Após algum tempo na escuridão, a área foi novamente iluminada. Um líquido verde pingava dos tubos e caía sobre o casulo, que se rachou. Ele começou a sair lentamente, se ajudou a descer do casulo e, eventualmente, pisou fora dele. Seu corpo emitia vapor, suas garras de caranguejo foram substituídas por 4 dedos, seus dentes ficaram mais afiados, e agora ele tinha pele negra e podia se manter em pé sobre 2 patas. O Amorfo soltou um rugido de celebração, outra evolução estava garantida. Enquanto isso, o capitão perguntou se conseguiram identificar a causa da morte. O Sr. Ui respondeu que a pesquisadora-chefe morreu após ser atacada no pescoço. Ele explicou que parecia que o ataque usou algum tipo de serra pequena, mas que precisariam analisar melhor para ter certeza. O capitão perguntou se isso significava que teriam que realizar uma autópsia, e Sr. Ui perguntou se era isso que o capitão queria. O capitão soltou um palavrão, fazendo com que o Sr. Ui se encolhesse. O capitão suspirou, apoiou a cabeça nas mãos e respondeu que não sabia mais de nada. Então, ele se voltou para o chefe de segurança e perguntou sobre o status da busca. O chefe de segurança respondeu que haviam checado todas as câmeras dentro da nave, mas que não encontraram nada fora do comum. O guarda, que era o principal suspeito, estava sendo interrogado. O capitão perguntou ao chefe de segurança se ele achava que o guarda era o culpado. O chefe de segurança respondeu que, de acordo com as informações que tinham, era muito provável que ele não fosse. O capitão instruiu para que ele relatasse assim que tivessem resultados. O capitão olhou para a cadeira vazia e disse a todos que já deviam ter ouvido sobre o que aconteceu no laboratório há algum tempo. Ele compartilhou que um dos talentos mais promissores falhou em obedecer às ordens da pesquisadora-chefe, e o cérebro daquele homem foi extraído para flutuar em um tanque de vidro. Se é isso que acontece com alguém que não segue ordens, ele nem conseguia imaginar o que aconteceria com aqueles envolvidos na morte de uma nobre capital. O pensamento causou arrepios em todos. O capitão enfatizou que eles precisavam de respostas se não quisessem acabar como aquele homem. Alguém sugeriu encobrir a situação dizendo que houve um acidente experimental, mas um homem mais velho repreendeu essa ideia. Esse homem era o líder da tripulação. O homem mais velho argumentou que havia muitos pesquisadores a bordo para que essa história fosse convincente. O líder da tripulação disse ao velho que ele estava sendo rude e o insultou, dizendo que, por causa daquela atitude, ele ainda era uma capital de nível médio. Outro homem mais velho sugeriu que Kisaragi foi envenenada, mas uma pessoa rejeitou a ideia, afirmando que eles seriam culpados por isso.
O velho ficou irritado com o líder tecnológico por ter recusado a ideia, e a conversa rapidamente se transformou em uma briga física. Um homem ordenou que todos ficassem em silêncio. Esse homem de meia idade gritou que o conflito só complicava as coisas, e todos pararam. O homem informou ao capitão que eles estavam próximos ao planeta 608. O capitão perguntou o que isso significava, e o homem explicou que C-08 era o território dos cães espaciais. O capitão questionou se o homem estava sugerindo que a pesquisadora-chefe morreu por causa dessas criaturas. O homem respondeu que sim e elaborou uma explicação, dizendo que poderiam relatar que foram emboscados e não tiveram chance de salvá-la. O capitão ponderou sobre isso. Os cães espaciais eram um grupo que vagava pelo espaço e saqueava, sendo inimigos de Megacab. Eles eram especialistas em combates de frotas, então até mesmo naves de guerra lideradas por soldados veteranos frequentemente sofriam danos. O capitão refletiu sobre a fragilidade de sua nave de pesquisa e se ela resistiria a um ataque deles. Ele sabia que não, e que haveria danos significativos e possíveis acidentes durante o processo. Se relatassem que foram atacados pelos cães espaciais, conseguiriam encobrir a morte da pesquisadora-chefe. Não era um plano ruim, mas o capitão explicou que suas armas não eram páreo para os cães espaciais. O homem respondeu que conhecia algumas pessoas de tempos atrás que poderia contatar. Todos ficaram apavorados ao ouvir isso, aquilo fez a dor de cabeça do capitão aumentar ainda mais. O sujeito não parecia ser do tipo que teria amigos piratas. O capitão perguntou quanto isso custaria, e o homem respondeu que pelo menos 1 milhão de créditos. O capitão rangeu os dentes, e o homem explicou que os cães espaciais não atacariam facilmente Kizaragi, então os piratas cobrariam um valor tão alto pelo risco. O capitão respondeu que arranjaria os fundos, mas que o homem deveria garantir que tudo corresse perfeitamente. O capitão se levantou e informou a todos que entregaria a autoridade ao gerente da equipe de crise e encerraria a reunião. O Sr. Wei perguntou o que planejavam fazer com o corpo. O capitão respondeu que o manteriam e o entregariam aos cães espaciais. Ele ordenou que ninguém tocasse no corpo. Enquanto isso, vapor saía do corpo do amorfo. Ele podia perceber claramente que ser um jovem era diferente. Desde que evoluiu para um jovem, ele precisava mudar seus planos. Até então, seu plano era evitar ser visto. Desbloqueado da fase jovem, ele olhou para suas características e assumiu que seu tipo seria de força física. A janela do sistema perguntou se ele gostaria de visualizar os tipos potenciais que poderiam ser especializados, e ele tocou em sim. Como esperado, o fortalecimento físico atendia a maioria das condições, tudo graças ao exoesqueleto reforçado e às propriedades do sangue ácido que ele adquiriu ao evoluir para a fase jovem. Os tipos são como ocupações que outros grupos étnicos têm, mas ligeiramente diferentes. Se as condições forem atendidas, o tipo será desbloqueado e sinergizado com as habilidades relevantes. A janela do sistema mostrou que, atualmente, existem 2 tipos que ele pode especializar: fortalecimento físico, 6 de 10, e aprimoramento de superpoder, 1,5 de 3. Ele se perguntou o que seria o 0,5, imaginando se seria a detecção de predador, pois ele não possui uma característica assim, já que devorou todos os insetos e o gato. Então ele se lembrou de algo: Karaji é o único corpo que ele não terminou de comer. Ele imaginou que ela teria um bom instinto por causa de seu poder psíquico. O amorfo decidiu encontrar o corpo dela, pois queria ter os poderes psíquicos, então se apressou para sair. Ele abriu a tampa do duto de ventilação, que agora estava muito pequeno para ele, já que havia crescido. Ele sentiu um cheiro, era um corpo morto, e seguiu até a origem do cheiro. Ele passou pela tampa do duto e encontrou o que procurava, o que o fez salivar instantaneamente. Ele encontrou o necrotério onde guardavam os corpos, que estava logo abaixo dele. Em seguida, vemos um homem com fones de ouvido, escutando música e ocupado com a tela grande à sua frente. Então, ele também sentiu o cheiro e foi até a fonte. Surpreso, viu um grande buraco feito onde o chão havia sido derretido com ácido. Sem saber, o amorfo estava acima dele. O homem ficou confuso sobre a origem daquela solução ácida e decidiu chamar a segurança, mas, ao se virar, a boca do amorfo já estava se aproximando. Ele foi imediatamente perfurado na lateral da cabeça, morrendo instantaneamente caindo no chão. O corpo é retirado do freezer, o amorfo pegou o pano e o removeu, revelando o corpo de Kizaragi. Ele comentou que Kizaragi parecia do jeito que estava quando morreu. O corpo de uma Prime nobre jamais deveria ser tocado. O amorfo achou estranho que, apesar de ter que matar tantas pessoas, não sentia nenhuma culpa. Existe um ditado que diz que uma pessoa muda conforme o ambiente. Ele se perguntou se ele também havia mudado depois de se tornar um amorfo, ou se sempre fora assim. Ele reconheceu que pensar nisso não mudaria nada, então ele apenas se concentrou em sua refeição. Ele precisa continuar matando para sobreviver, essa é a vida de um amorfo e o estilo de vida ao qual ele precisa se acostumar. Quando as pessoas morrem, seus corpos voltam à natureza e são absorvidos.
Isso fez pensar se ele também seria considerado parte da natureza ao absorver esses corpos. Ele mordeu algo e, ao cuspir, era um objeto esférico. Estava dentro do coração de Kisaragi, mas ele não fazia ideia de para que servia. Ele esmagou o objeto em sua mão, e, para sua surpresa, a janela do sistema apareceu. Como esperava, Kisaragi realmente possuía poderes psíquicos. Ele descobriu isso porque a janela do sistema mostrou que ele havia adquirido com sucesso a essência genética de um órgão superpoderoso. Foi perguntado se ele gostaria de aplicar o órgão de superpoder. Ele reclamou sobre por que precisava de um órgão superpoderoso, já que amorfos podem usar poderes psíquicos sem ele. Para ele, essa característica era basicamente inútil. Decidiu encarar de forma positiva, já que precisava de várias características para desbloquear seu tipo, de qualquer forma. Ele clicou em sim, e de repente seu corpo começou a emitir sons de estalo, e sua cabeça formou vários tentáculos. Achou interessante, pensando que poderia se tornar útil, como a detecção de predadores, e se fundir com outras características. Agora que terminou com Kisaragi, ele pensou se deveria ir atrás do guarda. Ele mordeu o guarda e comentou que tinha um gosto estranho, era difícil de mastigar. De repente, suas antenas se moveram. Ele sabia que era perigoso. Os guardas haviam trocado de turno, e com seu super sentido ele viu que o guarda estava passando seu traje de combate para o próximo de plantão. Isso fez se perguntar se não havia trajes de combate suficientes na nave. Ele sabia que alguém viria para o turno do guarda que ele acabou de matar e que, assim que o próximo turno começasse, essa pessoa poderia perceber as mudanças na sala. E, como eles vivem na era espacial, as pessoas imediatamente pensariam que há um monstro a bordo da nave com eles. O amorfo reconheceu que ainda não é forte o suficiente para enfrentar toda a tripulação. Ele precisava de algo para ganhar tempo até se fortalecer. Foi então que ele percebeu algo: a solução ácida continuava a produzir fumaça. Ele se lembrou de que estava em um necrotério, onde há conservantes e produtos químicos para descartar corpos. Uma ideia interessante surgiu em sua mente, uma maneira útil de sair da crise e intimidar a tripulação ao mesmo tempo. Meak Kobe não possui uma capital oficial, mas existe um local que consideram o centro de sua sociedade, a Terra, sede pivô da atual Meak Kobe. As 5 empresas que contribuíram para o estabelecimento de Meak Kobe são os Reis da Terra, agora conhecidas como as 5 famílias. Uma dessas famílias, a Kisaragi, residia em uma área anteriormente conhecida como Ásia Oriental. A família Eugene começou como uma empresa em um pequeno país chamado República da Coreia. Agora, toda a terra do país é o espaço de vida da família Eugene. Existem pequenos trens para transporte, trens de levitação magnética e um sol artificial para os ecossistemas internos. E, claro, há as pessoas da família Eugene e dezenas de milhões de ferramentas que os obedecem. Havia uma casa no meio dos campos, onde um homem estava arando o solo, feliz em fazer seu trabalho. Enquanto ele trabalhava, 2 homens esperavam por ele. O guarda e o mordomo estavam esperando por muito tempo. O mordomo fez um sinal para que o guarda avançasse. O velho perguntou ao guarda do que se tratava, e o guarda respondeu que era sobre a neta do homem. O velho perguntou a qual neta ele se referia, e o guarda informou que estava falando de Kisaragi. O velho reconheceu que era filha do seu 3º filho e perguntou alegremente qual era a notícia sobre Kisaragi. O guarda informou que o dispositivo de sinal de Kisaragi havia sido destruído. O velho se recusou a acreditar, já que nunca havia dado a ela nenhum trabalho estressante. O guarda explicou que o último sinal veio de C-08, que parecia ser o território dos cães espaciais. O velho deu um tapinha no ombro do homem e, em seguida, acertou a cabeça do guarda com a ferramenta de lavoura, pintando os campos de sangue. O homem caiu no chão, tremendo, enquanto o velho se aproximava e continuava a golpeá-lo, espalhando ainda mais sangue na área. Quando terminou, jogou a ferramenta de lavoura afiada longe e instruiu os outros guardas a limparem a bagunça. Ele os lembrou de que não precisava de uma ferramenta que respondesse a uma pergunta que não foi feita. Disse que as ferramentas deram a coisa mais importante para eles. O chefe dos guardas fez uma reverência e respondeu que entendia. O avô de Kisaragi comentou que gastou 10 bilhões para criar aquela criança, como se estivesse desenvolvendo um novo receptáculo. Ele até a fez passar por uma cirurgia de aprimoramento genético, então não acreditava que um simples pirata pudesse tê-la prejudicado. Isso fez questionar quem teria a ousadia de colocar as mãos na queridinha da família Eugene. Ele perguntou ao mordomo se o nome do capitão era Yui Samuel, pois sabia que a família Samuel é de Titã e que a família Zeron está interessada neles. No entanto, descartou a possibilidade de ser a família Zeron, já que o chefe da família é um covarde e não teria coragem de desafiar a família Eugene. Ele perguntou ao mordomo sua opinião, e o mordomo sugeriu que poderia ser obra da TNC. O avô de Kisaragi também pensou o mesmo. TNC e a família Zeron parecem estar disputando os direitos sobre Júpiter, mas na verdade são aliados. Os créditos da família Zeron vêm da TNC. O avô de Kisaragi apostou que aquele bastardo traiçoeiro estava planejando dar um golpe na diretoria.
O mordomo comentou que o chefe da TNC, Chamberlain, estava atrás da posição de CEO. O avô de Kisaragi concordou, comentando que aquele garoto temia, especialmente por atacá-lo diretamente. Ele riu alto, mas logo ficou sério e decidiu agir primeiro, já que agora tinha motivo para isso. Ele instruiu o mordomo a informar a todos na família e ordenou que entrasse em contato com seu agente infiltrado próximo a 608 para lidar com a situação. O mordomo reconheceu a ordem, mas pensava internamente que seria um banho de sangue. O avô de Kisaragi ordenou que trouxessem Liu e Samuel e qualquer pessoa ligada a ele, pedindo para capturarem todos. Com uma expressão sombria, ele declarou que qualquer um que destruísse sua propriedade merecia morrer. De volta à nave, a porta se abriu, liberando fumaça. Liu e Samuel tremia de raiva e gritou para entender o que diabos havia acontecido. Os corpos estavam carbonizados devido aos produtos químicos, e os guardas relataram anteriormente que o capitão foi informado de que havia fumaça saindo de dentro da sala, e quando os guardas foram verificar, encontraram um incêndio. Os guardas explicaram que queriam ver o que estava acontecendo, mas, de acordo com as políticas, apenas médicos podem entrar. Outros médicos fizeram a limpeza dos corpos. O capitão disse que não entendia como o incêndio começou em uma sala cheia de cadáveres. O Sr. Wei examinou um dos corpos e notou um anel no dedo, o que o fez pensar que o cadáver poderia ser de um trabalhador noturno. Então, ele percebeu algo e perguntou se havia mais corpos além daquele. Um pesquisador respondeu que aqueles eram os únicos. Sr. Wei ficou apreensivo e comentou que era impossível. O capitão perguntou qual era o problema, e Sr. Wei pediu que o capitão reunisse todos os líderes, pois estavam em grande apuro. Durante a reunião, todos ficaram surpresos ao descobrir que os corpos do líder da pesquisa e do guarda haviam desaparecido. O capitão ficou furioso, pois ninguém sabia como isso havia acontecido, afinal, corpos mortos não podem simplesmente andar por aí. Ele questionou o Sr. Wei se ele tinha certeza disso, e Sr. Wei explicou que havia verificado várias vezes, mas não conseguirá localizar os corpos. Ele acrescentou que as substâncias químicas no necrotério poderiam causar fogo, mas não um incêndio tão grande. Foi então que perceberam que alguém devia ter causado o incêndio de propósito e começaram a se perguntar quem faria algo assim. Um homem sugeriu que poderia ser um alienígena não identificado a bordo, o que causou pânico em outro que gritou com ele. O homem explicou que era apenas um palpite, então não havia razão para o líder de gerenciamento de suprimentos ficar tão abalado. Sr. Wei enfatizou que o maior problema era o desaparecimento do corpo do chefe da pesquisa, e a questão urgente era que eles já haviam prometido se encontrar com os piratas em 608. O capitão disse que eles tinham que encontrar o corpo a qualquer custo e sugeriu focar primeiro em um suspeito. Ele gritou, assustando todos, e declarou que, se estivessem minimamente preocupados com a vingança da capital nobre, deveriam cooperar ao máximo. Após isso, o silêncio tomou conta da sala. O capitão perguntou ao líder de gerenciamento de crise se ele havia entrado em contato com os piratas, e o homem respondeu que sim, logo após a reunião. O capitão instruiu o líder a não contar nada sobre o que aconteceu e apenas dizer que entregariam o corpo conforme planejado. O líder de crises perguntou se isso era aceitável, e o capitão explicou que seria um grande problema se encontrassem o corpo sem saber o que fazer com ele. Eles pensaram que, contanto que o encontrassem antes da reunião com os piratas, tudo estaria bem. O capitão segurou o ombro do chefe de segurança e perguntou se ele entendia. Ele disse ao chefe de segurança que precisava descobrir quem havia feito aquilo. O chefe de segurança respondeu que já estava fazendo o seu melhor, mas o capitão disse que não era suficiente. Ele concedeu ao chefe de segurança permissão para investigar cada tripulante a bordo e encontrar o culpado, delegando todos os poderes necessários a ele. O chefe de segurança assegurou ao capitão que definitivamente encontraria o responsável. Enquanto isso, o Amorfo estava espionando-os através da ventilação acima deles. Amorfo ficou satisfeito que as coisas estavam funcionando muito bem. Ele usou o fogo para ocultar sua identidade e confundir o inimigo. Misturou os produtos químicos no necrotério para criar um incêndio. Ninguém suspeitaria que foi causado por uma criatura alienígena. Depois de misturar os produtos para fazer uma substância tóxica, ele acrescentou algumas gotas de seu sangue ácido. Felizmente, funcionou bem e queimou os corpos também. No entanto, ele não esperava que falassem sobre a possibilidade de uma espécie alienígena. Além disso, estavam se encontrando com criminosos espaciais. Amorph comentou que o capitão devia estar louco. Ele fez uma anotação mental para investigar o líder da equipe de crise, que sugeriu a ideia, pois o homem poderia estar trabalhando com os piratas. Os piratas são de várias espécies, então Amorph poderia obter uma variedade de genes deles. Mas a invasão reduziria o número de essências que ele poderia obter da nave de pesquisa. Ele decidiu que tomaria uma decisão ao ver os piratas. Foi então que ele viu alguém, o líder de gerenciamento de suprimentos, que havia negado a presença de um alienígena. O homem parecia nervoso, olhou ao redor e escaneou a palma da mão na porta, entrando na área de carga.
Amorph percebeu que o homem não precisava se esgueirar, pois ele é quem controla aquela área, o que o fez se perguntar por que ele estava agindo de forma tão suspeita. Os rastros do homem terminavam em frente a um container que tinha um nível de segurança mais alto que os outros e paredes tão grossas que Amorph não conseguia ver através com seu super sentido. Isso aguçou sua curiosidade, pois parecia que havia algo importante ali. Seu alvo anterior era o líder da equipe médica, mas ele mudou de ideia. Seu próximo alvo agora era o líder de gerenciamento de suprimentos. O homem bateu um copo na mesa, exclamando como a bebida estava boa. Seu assistente sugeriu que ele parasse de beber, enquanto o líder de suprimentos resmungava internamente sobre como a vida estava difícil ultimamente. Ele se arrependia de ter ouvido o comerciante do mercado negro. Ele estava obcecado com a ideia de que o item vinha de restos antigos e achou que venderia muito. Ele conseguiu marcar uma data de troca e esconder o item na nave, mas um dos ovos chocou no dia em que ele ficou bêbado. Ele se arrependia de não ter fechado a porta do container corretamente e não podia contar a ninguém. Ele sabia que o capitão o mataria se descobrisse. Desesperado, ele gritou que o problema era beber demais. O barman, já irritado, informou que estavam fechando. O homem implorou por mais um copo, e o barman cedeu. Cambaleando, ele repetiu que o problema era a bebida. De repente, ele percebeu algo que o fez congelar, virou-se perguntando quem estava ali, mas o corredor estava vazio. Sentiu-se nervoso e, em seguida, irritado. Então, ouviu vários cliques. Olhou por cima do ombro e viu uma criatura correndo. Aterrorizado, ele correu o mais rápido que pôde, praguejando e chorando enquanto fugia. Digitou o código da porta rapidamente, e, quando abriu, tropeçou e caiu no chão. Planejava fazer uma ligação, mas ficou pálido ao ouvir bips atrás dele, completamente apavorado. Ao olhar para trás, a porta se abriu e o monstro alienígena entrou lentamente. O homem tremeu ao vê-lo, e a criatura se aproximou bem perto. Amorph ficou grato pela refeição e abriu bem a boca. Em seguida, ouviu-se um som alto de mastigação. Livrar-se do líder de gerenciamento de suprimentos foi fácil, pois ele tinha uma rotina simples. O sujeito passava a maior parte do tempo no bar e parecia ser bem pago demais para o que fazia. Amorph pensou que o capitão deveria agradecer, já que ele eliminou alguém que estava desperdiçando tempo e dinheiro. Amorph vasculhou o quarto sujo e reclamou de como era imundo. Parecia que o homem nunca tinha limpado na vida. Ele estava procurando pelo cartão de identificação, até que encontrou um pôster de uma mulher de biquíni. A mulher era atraente, mas Amorph não sentiu nada, talvez por sua aparência. Ele encontrou uma pasta, e o cartão de identificação caiu dela. Ele ficou feliz ao encontrá-lo. Agora ele tinha a mão e o cartão de identificação, tudo o que precisava. Decidiu limpar antes de sair. Ele mastigou o homem, mas reclamou que o gosto era ruim e que o sujeito cheirava a álcool. Pouco depois, Amorph se aproximou do container. Ele inseriu o cartão de identificação e colocou a mão no scanner. O container se abriu lentamente, revelando cápsulas com criaturas dentro, em um ambiente gelado, como um freezer. Descobriu que o homem era um contrabandista. Então, Amorph percebeu algo. Havia vários ovos de Amorph. Ele se perguntou se eram reais. Um dos ovos estava vazio. Talvez fosse o ovo de onde ele veio. Amorph entendeu que o homem estava tentando contrabandeá-lo. No jogo, o ponto de partida de Amorph não seria uma nave espacial, mas um sítio arqueológico desconhecido. Ele não sabia o que tinha acontecido no caminho, mas parecia que o dono original de seu corpo conseguiu sair do container após a eclosão e morreu algum tempo depois de desnutrição. Então, sua consciência entrou no corpo. Agora ele entendia por que achava as baratas tão deliciosas. Seu corpo agia instintivamente para sobreviver, o que lhe causava sentimentos confusos. Ele se curvou diante do ovo e fez uma prece pelo dono falecido do corpo. Depois de prestar seus respeitos, ele estava pronto para agir como um verdadeiro Amorph. Pegou os ovos e os devorou. Comeu todos os ovos que ainda não haviam eclodido, mas, infelizmente, nenhuma mensagem surgiu. Isso não importava, já que havia muitas outras criaturas para comer. Sons altos de mastigação e trituração ecoaram pela sala. Ele abriu a tela e ficou animado ao perceber que faltavam apenas mais 2 características para completar o tipo de fortalecimento físico. Honestamente, ele admitiu que ficou decepcionado ao devorar Karaji, pois em vez de um poder psíquico, veio um órgão de superpoder inútil. Mas o líder de gerenciamento de suprimentos lhe deu um presente especial, uma característica poderosa que ele só conseguiria bem mais tarde, se fosse um jogo, uma habilidade capaz de matar os tripulantes com eficácia e que permitiria ser mais ousado em seus planos. Não demoraria muito para que a nave espacial se encontrará com os Space Dogs. Ele não fazia ideia do quão perigosos esses indivíduos eram, então precisava ficar o mais forte possível. Ele estava animado para coletar as essências genéticas, especialmente porque aquelas criaturas não seriam ouvidas, por mais que gritassem. Os uivos patéticos da nave de pesquisa e da tripulação seriam enterrados no abismo negro.
Enquanto isso, na pista de decolagem da nave de pesquisa Meak Cobb, um mecânico chamou Scott para comer. Scott respondeu que já ia. O homem perguntou quanto tempo mais Scott teria que trabalhar, e ele respondeu que poderia ficar até tarde. Eles reclamaram ao pensar nisso e conversaram sobre a recente ordem de manutenção. Foram instruídos a revisar toda a nave, mesmo sem motivo aparente para eles se preocuparem. O homem não gostava de falar sobre trabalho durante o jantar, mas Scott insistiu para que ele pensasse a respeito, pois achava estranho. Scott compartilhou que ouviu um boato de que estavam se preparando para capturar o Gremlin metálico. Fincher respondeu que, se algum dia encontrassem um, não teriam chance. Scott revelou que o Gremlin metálico já estava a bordo. Fincher ficou surpreso ao ouvir isso. Scott perguntou se ele havia notado cheiro estranho no ar ultimamente. Esse é o cheiro de um Gremlin metálico. Scott também acrescentou que alguém da cozinha disse que as pessoas estavam desaparecendo uma a uma ultimamente. Fincher achou que isso era besteira. Um homem com óculos se juntou à conversa e compartilhou que ouviu falar que o líder de gerenciamento de suprimentos estava desaparecido e que o gerente de carga foi promovido temporariamente para substituí-lo. Scott enfatizou para Fincher que estava certo. Fincher considerou que, mesmo que fosse verdade que as pessoas estavam desaparecendo, era questionável porque os superiores não estavam fazendo nada a respeito. O homem com óculos respondeu que os superiores estavam escondendo isso para não causar alarde. Scott respondeu que era por causa do Gremlin metálico. Fincher perguntou sobre a relação disso com a manutenção da nave, mas ninguém tinha ideia, já que os rumores falavam apenas sobre pessoas desaparecendo. Scott questionou se isso tinha a ver com disciplina, o que deixou Fincher irritado, chamando-os de idiotas. Já estava escuro, mas uma nave permanecia iluminada. Alguém perguntou a Scott se ele queria comer algo, e ele respondeu que queria uma bebida composta, se houvesse. Scott reclamou que talvez não conseguisse terminar todo o trabalho naquela noite e continuou a manutenção da nave até que Cameron o chamou. Ele respondeu que estava trabalhando, mas Cameron insistiu, dizendo que levaria apenas um segundo. Cameron chamou de novo, o que o deixou irritado. Scott planejava dar um tapa em Cameron se não valesse a pena. Ele saiu debaixo da nave, confuso, se perguntando onde Cameron estava. A voz de Cameron vinha da sala de manutenção, pedindo para que ele entrasse. Scott perguntou o que ele estava fazendo no escuro, e Cameron respondeu que estava procurando algo e pediu ajuda a Scott. Ele suspirou enquanto entrava, ligando sua lanterna, mas sentiu um cheiro metálico no ar. Perguntou onde o outro estava, e Cameron respondeu, aqui. Scott escorregou em um halter e caiu de frente no chão. Ele bateu a cabeça na queda e então percebeu que algo estava errado. Mal conseguia ver no escuro. Que não tinha comida no momento, mas prometeu trazer algo na próxima vez. Ele refletiu que, mesmo com uma lanterna, estar no escuro fez pensar sobre o que Cameron faria ali. Então, lembrou-se dos rumores sobre pessoas desaparecendo uma a uma e insistiu que era por causa do Gremlin metálico. Ouviu passos atrás dele e chamou o nome de Cameron. Algo se aproximava lentamente, mas ele continuava chamando por Cameron. De repente, o amorfo agarrou. A criatura apareceu na frente dele e disse, bem-vindo. Scott gritou alto, seguido por ruídos de mastigação intensa. A habilidade de imitação do amorfo era realmente útil. Fincher chamou Scott para avisar que trouxe a bebida composta, mas ficou confuso ao não vê-lo. Sabia que Scott nunca deixava seu posto antes de terminar o que estava fazendo. Ouviu então Scott dizendo que estava na sala de manutenção. Fincher foi até lá e perguntou o que ele estava fazendo. Scott respondeu que estava procurando algo. Fincher perguntou o que ele estava fazendo no escuro, e Scott o chamou para ajudar a mover algo. Fincher entrou, estava prestes a falar algo quando notou a lanterna no chão. Ele a pegou, mas, de repente, gotas de sangue caíram do teto. Ele olhou para a mão e percebeu que era sangue, ficando apavorado. Então, viu o rosto morto e assustador de Scott. O amorfo estava segurando a cabeça de Scott, imitando sua voz de forma arrepiante. Fincher gritou alto e teve o mesmo destino de Scott. Enquanto o amorfo devorava sua refeição, refletiu que tinha talento para atrair os outros. A habilidade de imitação tornava as coisas muito convenientes. Entre as criaturas que o líder de suprimentos tentava contrabandear, havia uma larva chamada vermelho lombriga, um verme gigante que vive apenas em planetas desérticos e imita vozes de outros seres vivos para caçá-los. Era ótimo ter ganho a essência genética da larva vermelho lombriga, mas lamentava que não fosse tão eficaz quanto o efeito original, já que só podia imitar a voz do último ser vivo que consumiu. Mesmo assim, era uma habilidade útil. Ele planejou comer alguém da cozinha no dia seguinte. Já sabia o nome da pessoa, Pierre. Embora o cara não parecesse tão próximo de Fincher, isso não importava. O amorfo decidiu que Pierre seria o jantar de amanhã. Ele pensou na bolha ameba e se perguntou como ela estava se saindo.
Não podia chamá-la de bolha ameba para sempre, então decidiu chamá-la de número 26 e resolveu fazer-lhe uma visita antes de voltar para seu ninho. De repente, ouviu o número 26 dizer oi. Ele não sabia que o órgão de superpoder tinha essa função. Não esperava que pudesse se comunicar com algo que falava por meio de ondas. Decidiu responder com um oi. O número 26 disse que estava com fome e pediu comida. O Amorf notou que o número 26 conhecia mais vocabulário do que antes e se perguntou se havia algo sobre o Sonum que ele desconhecia. O Amorf explicou que seria difícil dar aquilo a ele. O número 26 perguntou o que difícil significava, e o Amorf respondeu que significava que ele não poderia dar. O número 26 emitiu sons tristes, e o Amorf entendeu que isso era decepcionante, mas era arriscado demais fazer isso. Desde o desaparecimento do líder de pesquisa, a segurança foi aumentada ao máximo e a ventilação acima da instalação foi comprometida, o que impediu o Amorf de entregar as barras de calorias para o número 26. Tudo o que ele podia fazer era conversar com ele. Ele disse que ia embora, e o número 26 se despediu. O Amorf desejou-lhe boa sorte. O Amorf pensou que seria capaz de ajudar o número 26 quando evoluísse para uma fase juvenil, mas o problema era que as condições não eram fáceis de cumprir. Para evoluir, ele precisava matar 10 membros de 2 espécies inteligentes e absorver sua essência genética. No navio só havia humanos, então era impossível evoluir para um juvenil. Também havia piratas, mas ele não tinha ideia do que aconteceria com eles. Ele usou seu super senso e ouviu o líder de gerenciamento de crise conversando com alguém, dizendo para essa pessoa reportar-se perto do ponto C. O Amorf ficou confuso sobre com quem ele estava falando. O líder de gerenciamento de crise disse que tudo estava saindo conforme o plano, mas ele estremeceu ao saber que uma ordem vinda da família havia sido dada. Ele chamou a pessoa na linha de senhor e relatou que Kizaraji havia sido exterminado e que a nave chegaria ao ponto C08 como planejado, e que todas as ordens do capitão Young haviam sido registradas. O líder de gerenciamento de crise continuou dizendo que tudo era pelo bem da família, mas logo se corrigiu e afirmou que era para seguir as ordens de Yang e Eugene. Para isso, o homem estava disposto a correr o risco. Parecia que havia um informante. O Amorf lembrou que foi esse homem quem convenceu o capitão a dar suas ordens, mas parecia que o líder de gerenciamento de crise planejava algo muito maior. O Amorf decidiu manter os olhos nele para ver se isso lhe traria algum benefício. O capitão estava furioso e perguntou ao chefe de segurança o que ele estava fazendo. O chefe de segurança pediu desculpas, mas o capitão não aceitou, já que o contato com os piratas seria em 2 dias e eles ainda não tinham resolvido o problema. O chefe de segurança explicou que já tinham aumentado o número de câmeras e de guardas, mas sem sucesso. O capitão chamou a equipe de navegação e perguntou quantas pessoas estavam desaparecidas a bordo. Um homem respondeu que eram 8. O capitão perguntou por que ainda não haviam capturado o culpado, quando 7 pessoas haviam desaparecido desde a primeira morte. Ele perguntou se eles eram parte do problema, ao que responderam que não. O Amorf deu uma risada silenciosa enquanto espionava tudo. O culpado que eles estavam procurando estava bem debaixo do nariz deles. Um homem expressou que a equipe de segurança estava dizendo a verdade, era o líder de gerenciamento de crise. O capitão perguntou o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu que verificou tudo e que a equipe de segurança tinha feito tudo o que podia, o que irritou o capitão. Parece que ele está acobertando-os, pois nem conseguem pegar o culpado. O líder de gerenciamento de crise elevou a voz, o que fez o capitão estremecer. Ele explicou que, se o culpado for humano, ele duvida que um humano consiga se esconder tão bem assim. Compartilhou que existe um rumor sobre um gremlin metálico vivendo na nave e que poderia haver um ser desconhecido os atacando. O Amorf suou ao perceber como a situação mudou rapidamente. Um homem interrompeu o líder de gerenciamento de crise e comentou que a inteligência artificial da nave já foi usada em batalha, portanto, se uma criatura estivesse rondando a bordo, já teriam percebido. O líder de gerenciamento de crise reconheceu as capacidades da inteligência artificial, mas revelou algo sobre o container que pertencia ao líder da equipe de suprimentos. Todos os congeladores estavam vazios. Ele perguntou onde estariam essas criaturas, o que confirmou o cenário que o Amorf mais temia. O capitão fez uma pergunta, se supusessem que a criatura estava na nave, onde ela estaria se escondendo e por que ainda não foi avistada. O líder de gerenciamento de crise apontou para um local que ainda não haviam verificado, os dutos de ventilação. Explicou que as passagens de ventilação cobrem toda a nave, então presumiu que a criatura poderia ter aproximadamente 1 metro para se locomover ali. Uma pessoa comentou que uma criatura de 1 metro seria pequena demais para matar humanos. Outra argumentou que um gremlin metálico tem apenas 80 centímetros, mas pode destruir uma nave. O Amorf notou o nome do homem, Arnold, e lamentou não tê-lo eliminado antes, mesmo com um risco. Eles perceberam que, se o que o líder de gerenciamento de crise disse fosse verdade, estariam em grandes apuros, especialmente se a criatura tivesse devorado o corpo do chefe de pesquisa.
Alguém sugeriu capturá-la viva e entregá-la à nobre capital, e outro apoiou, dizendo que a capital nobre ficaria satisfeita ao saber que a criatura comeu Kizaragi. Outra pessoa perguntou o que fariam com os piratas, e o homem respondeu que teriam de enfrentá-los, caso não restasse nada do corpo. Ele acrescentou que, para vencer uma guerra, precisam dominar internamente, então primeiro devem lidar com o monstro para garantir a segurança da tripulação. O capitão perguntou ao líder de gerenciamento de crise quantos soldados precisariam. O homem respondeu que escolheria 6 pessoas da unidade 8 para buscar nos dutos de ventilação. O capitão deu permissão, e, ao ouvir isso, o Amorfo fugiu rapidamente, levemente em pânico. Ele tinha aguentado tempo suficiente e sabia que esse dia chegaria. Arnold e o líder de gerenciamento de crise definitivamente iam instalar um sistema de segurança nos dutos, o que significava que o Amorfo não poderia mais usá-los. Agora, ele não tinha para onde ir. Se saísse de seu esconderijo, os corredores estavam cobertos de câmeras de segurança, e os dutos de ventilação estavam fora de questão. Era hora de tomar uma decisão importante, correr ou ficar e lutar. Pensou profundamente sobre isso e relembrou o que Arnold disse mais cedo, que o culpado não era humano e poderia estar escondido nos dutos de ventilação da nave inteira e que deveriam capturá-lo. A criatura estava viva e dava ao nobre capital todas aquelas recordações feitas. O Amorfo ficou furioso, ele se sentiu insultado, como se fosse algum tipo de animal selvagem. Mesmo que seus membros fossem arrancados, ele ainda poderia morder os humanos com a cabeça. Ele tomou a decisão de lutar e jurou mostrar a eles que tentar capturar um Amorfo em uma nave espacial com poucos soldados era a coisa mais tola que poderiam fazer. Ele prometeu mostrar tudo o que tinha, fazer com que eles experimentassem um inferno no espaço. O Amorfo pressionou os dedos no chão e criou uma conexão através de seus órgãos subsidiários, que cavaram fundo na nave e começaram a analisá-la, fornecendo-lhe informações sobre a estrutura de toda a nave de pesquisa e a localização e o movimento dos inimigos. Se comparasse a nave a um organismo que navega pelo espaço profundo, ele não passava de um parasita no cérebro de uma criatura inorgânica. Ele conhecia o que acontecia na nave tão bem quanto o próprio dono, o capitão Wilson, e os líderes da equipe. Eles estavam se reunindo na ponte, e considerando a presença de Arnold, parecia que comandariam as operações dali. O Amorfo também percebeu o movimento dos soldados armados. Como esperado, eles haviam dividido as forças e vinham de 2 direções diferentes. O plano principal já estava esboçado, e ele decidiu ajustar os detalhes dependendo do armamento e das ações dos inimigos. O Amorfo sorriu, decidido a ir saudar seus convidados. Os soldados relataram o início da operação e foram respondidos pela sala de controle. Depois, B1 também respondeu, mas a sala de controle aconselhou B1 a verificar a transmissão, pois estava instável. Eles observavam os soldados em uma grande tela na sala de controle. O centro de controle instruiu-os a relatar assim que descobrissem algo suspeito. Arnold estava pensando que o monstro era o responsável pela morte de Kizaragi, algo que deveria ser seu trabalho, mas isso não mudava seu plano, pois ele precisava eliminar o máximo de variáveis possível e não cometeria erros até encontrar em Han Eugene. Arnold jurou matar o monstro naquele dia. A1 relatou a presença de uma bifurcação à frente e escolheu seguir pela direita. B1 teve a mesma experiência e também seguiu pela direita. B3 relatou que a transmissão não estava estável, então iria corrigir e seguir depois. A sala de controle reconheceu a mensagem. Arnold informou ao operador do centro de controle para alertar todos sobre a complexidade dos caminhos. Então, Arnold percebeu que a câmera de B3 não estava se movendo e pediu ao operador para verificar. O centro de controle tentou contato com B3, mas não houve resposta. Eventualmente, a câmera de B3 voltou a funcionar, e o centro de controle informou a B2 para guardar B3, que estava vindo de trás. B2 reconheceu a mensagem. B3 e B2 estavam próximos um do outro, enquanto B1 estava do outro lado. Finalmente, B2 e B3 fizeram contato, mas foi seguido. Com gritos altos, perguntaram a B2 o que havia de errado, e B2 respondeu que era a criatura, então perderam contato. Tentaram contato com B3, já que tinham perdido o contato com B2. A criatura tinha pego B, mas o CL, eles não conseguiam ver nada na tela e pediram para B3 explicar. B3 respondeu que não podia ver, pois a criatura surgiu do nada, mas ao ouvir aquela voz, os 2 líderes entraram em pânico, correram para o operador na área de controle, o que fez com que ele também se desesperasse. Arnold estava perplexo, não acreditava que tudo estava acabado num piscar de olhos, ele viu como um soldado em um traje reforçado foi derrotado sem sequer lutar. Não era fácil nem para um assassino habilidoso. Ele percebeu que foi um grande erro achar que era apenas uma criatura selvagem, essa era mais rápida e perigosa do que imaginava. Ele instruiu o soldado a enviar uma mensagem a todos, abrir fogo ao menor movimento. Depois, instruiu B3 a se juntar a B1 e começar a procurar por B2. A ordem foi transmitida a B3 e B1. Arnold sabia que eles seriam destruídos. B3 e B1 estavam prestes a se encontrar em uma encruzilhada.
B1 relatou que estava ouvindo algo. A sala de controle perguntou o que exatamente, mas ele não tinha certeza, pois estava na encruzilhada. B1 corrigiu e relatou que era apenas B3, pois ouviu a voz dele. Arnold suspirou de alívio, todos ficaram aliviados. A sala de controle instruiu B1 a esperar até se juntar a B3. Eles esperaram a resposta de B1, mas não houve nada, e então ele relatou que B3 tinha sido levado pelo inimigo. Arnold ficou surpreso e desceu de onde estava, arrancando o fone do soldado no painel de controle. Ele pediu para B1 explicar a situação, e B1 respondeu que não conseguiu reagir porque aconteceu rápido demais. Isso deixou Arnold furioso, suas veias quase saltavam, seu grito chamou a atenção dos outros na sala. Ele questionou como B1 poderia ter perdido aquilo se B3 estava bem na frente dele. B1 se desculpou, mas Arnold jogou o fone no chão. Para ele, não fazia sentido que B1 não soubesse, já que estava ali, bem na frente. Arnold também notou que B1 e B3 não foram capturados pela câmera. Ele pensou em como aqueles soldados estavam evitando mostrar o monstro na câmera e, então, percebeu algo. Pegou o fone e se apresentou como líder da equipe, pedindo a B1 que declarasse seu nome e patente imediatamente. O capitão ficou surpreso, e Arnold ouviu, em um tom divertido, "Me pegou." Ele viu o membro da criatura colidir na câmera e ouviu o monstro devorando, até a conexão ser cortada. A1 perguntou o que estava acontecendo e pediu que a sala de controle respondesse. Arnold estava furioso, o Amorph havia eliminado toda a equipe B. Ele teve essa ideia a partir da conversa que teve com o número 26, o plano era interceptar o rádio deles usando uma frequência. Graças à frequência que emitiu, o rádio de B3 ficou estático, fazendo com que ele ficasse para trás para consertar o equipamento.